Muito bem, seja bem-vindo aqui à nossa terceira aula do nosso programa de NumPy. Tá bom? Então, na primeira aula a gente viu uma parte um pouquinho mais teórica, né? Na segunda aula a gente já começou a conhecer como que monta um array, qual que é a diferença entre listas, né? E tudo isso está na playlist aí, tá bom? Então, desde já no início aqui, eu convido você, já curte o nosso vídeo, já se inscreve no canal e vamos iniciar aqui. Então, na primeira aula a gente conhecia um pouquinho no Py, né? Na segunda aula aqui a gente viu um pouquinho do array. E aqui na terceira aula a gente vai ver o quê? Um pouquinho das operações, né? E das funções em arrays. Sempre gosto de lembrar que esse Jupyter Notebook, ele vai estar aí no GitHub, o link vai estar aí. Se não tiver ainda, você pode esperar que ele já vai chegar em breve, tá bom? Então vamos começar aqui com algumas funções, né? Funções de arrays. Então, o array, né? A gente já viu lá que o np.array, a gente usou ele na nossa segunda aula ali, né? E ele vai converter, né? Uma lista, tupla ou até um outro array, né? No ND-array, tá bom? A gente vai ver essas outras funções aqui, o arrange, a gente já viu também um pouquinho. A gente vai ver a função ones, a zeros, a empty. Então vai estar aqui para consulta, mas vamos aplicar ela daqui a pouquinho que a gente já vai conseguir usar de uma maneira melhor, né? Vamos só iniciar aqui, sempre que a gente inicia um novo, né? Vamos fazer import numpy as np. E agora a gente importou a biblioteca para que a gente possa usar ela de fato, né? Então, vamos criar um array aqui num arrange. Arrange é o quê? A gente vai criar um np.arrange, a gente quer de 1 a 15. A gente só tem que lembrar aqui de um fator, sempre que a gente colocar aqui o valor, o último, ele é exclusivo, tá bom? Então, quando a gente chamar aqui, a gente vai ver que ele foi de 1 a 14, né? Então, na prática, tem que sempre lembrar, se você quer que o 15 seja incluso, você coloca até 16, tá bom? E aqui, a gente viu ali em cima que a gente vai ver esse ones. O que é? A gente vai criar um array inteiro de números 1. É isso daí. A gente vem aqui e coloca np.ones. Eu quero quantos nessa linha? Eu quero 10 que tenha o número 1. E ele já vem preenchido aqui, ó, com o número 1, tá vendo? A gente pode fazer a mesma coisa com 0, tá bom? Agora talvez você não veja muita função para isso daqui, mas no futuro você vai ver que existe sim função para isso daqui e a gente vai utilizar de vez em quando, tá bom? E aí a gente pode também criar o quê? Uma estrutura. Aqui a gente está criando uma linha, né? Porém, a gente pode criar o quê? Aqui, ó, um array 5 por 5. Lembra lá a questão de matrizes? Aqui a gente criou um array 5 por 5 somente com números zeros. E aí depois a gente pode o quê? Ir populando isso daqui, né? Para que a gente faça consulta, tá bom? A gente também pode criar o quê? np.empty. Você quer quantos elementos? Eu queria 5 elementos nesse np.empty. E aí a gente vê aqui que ele cria esse array aqui com princípio sem elementos. Ele é um pouco diferente, a gente acha que tem um zero aqui, mas ele na verdade está vazio. A gente pode criar o quê? O full também. Que aqui a gente viu como criar com 1, a gente viu como criar com 0, porém digamos que a gente queira criar esse array com 5, né? A gente vem aqui, criou um array o quê? Uma linha só, com 5 elementos, né? E aí ele está populado com qual valor? O fio velho, ó, quero que você preencha com 5, tá bom? Então, algumas vezes a gente pode querer criar dessa maneira aí, tá bom? O np.ti aqui, a gente vai lembrar um pouquinho lá da nossa matriz identidade, tá bom? Se você não lembra muito do colégio aqui, ele é basicamente o quê? Uma matriz em que a diagonal aqui ela é preenchida com 1, que é bem parecida com a nossa identidade, né? Matriz identidade, certo? Então, aqui são algumas funções básicas. O que? A gente ainda está vendo um pouquinho a criação do array. Aqui a gente viu diversas maneiras de criar esses arrays aqui, seja ele populado com 0 ou com outros valores, tá bom? Agora a gente vai adentrar um pouquinho o quê? Na questão de operações, né? Vamos começar a fazer aqui algumas operações dentro desses arrays, tá bom? Então eu vou criar aqui um array 1, que a gente vê que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Aí, vamos só chamar aqui, ó, a gente vê que ele tem o quê? Ele tem duas colunas aqui, né? Na verdade, ele tem 3 colunas e 2 linhas, tá bom? A gente vai criar um array 2, que ele é populado o quê? Com números 2 e 3, tá bom? Para que a gente está fazendo esses dois arrays aqui? Para que a gente comece a fazer algumas operações com eles, tá bom? Aqui a gente vai ver o quê? A questão de soma. A gente só tem que lembrar, lembra das matrizes? A gente só conseguia fazer se as duas tivessem o mesmo formato, né? Então vamos só colocar aqui, ó, por exemplo, array 1.shape, né? Ele tem o formato 2 por 3, né? Vamos só colocar aqui o array 2
ele vai ter o mesmo formato. Então, lembrando que se a gente imprimir, ele sempre vai sair só o último. Se você quer que saia as duas linhas, né, você tem que fazer assim, tá bom? Vamos só colocar aqui. Aí ele vai sair os dois ali, tá bom? Então os dois ele tem o mesmo formato, eles são 2 por 3, como a gente tinha visto, né? 2 linhas e 3 colunas. Aí a gente consegue fazer operações. Se ele tiver um formato diferente disso daqui, a gente não consegue, tá bom? Então vamos ver como que fica essa soma dos arrays aqui. E aí basicamente ele somou aqui, né? Ele foi somando cada um, né? O 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, e aí fez o 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Né? A gente também pode fazer o que? O produto do array. Basicamente é só isso daqui, a multiplicação. Divisão de arrays também é possível, desde que eles tenham sempre o mesmo formato. Subtração do array. Beleza, a gente também pode fazer o quê? A gente multiplicar o array por um número fixo, tá bom? E ele vai multiplicar todos os elementos por esse número fixo aí, tá bom? Eu sei que essa aula aqui ela fica um pouquinho teórica, né, tudo, mas é porque lá na frente a gente vai precisar desses elementos aqui para que a gente consiga, tá bom? Fazer tudo o que a gente precisa. E aqui a questão da potência. Então, essa aula de hoje é isso daqui, é o que a gente ainda está conhecendo, né, as funções, vendo mais ou menos como que funciona, para que mais na frente a gente consiga realmente, né, fazer o que a gente precisa. Então, desde já, eu sei que foi uma aula um pouquinho mais curta aí, mas eu agradeço sempre o seu tempo, a sua atenção, e se puder, curte e se inscreve no canal. Muito obrigado e até a próxima.